Encontro-me nesta mesa como membro da Associação Cultural e Social do Algoz e também porque fiz parte da comissão da primeira Semana Cultural desta localidade. Hoje é um dia muito importante e muito emotivo para mim. Ao avaliar esta semana e verificar que os objetivos foram atingidos, sinto que a minha sensibilidade me pode trair. E se alguma lágrima rolar, acreditem, é o meu coração a expressar alegria. E estou feliz porque a minha terra que abandonei tão pequena, numa peregrinação por várias terras de Portugal e Angola, mais uma vez mostrou que era capaz de inovar, conviver, abrir-se galhardamente aos visitantes com os olhos postos numa meta cultural e social. Por opção, voltei ao local onde nasci. Não sei que força anímica foi esta, mas o facto é que encontrei as minhas raízes culturais e afetivas e cheguei à conclusão que nunca fui uma mulher urbana, mas sim uma mulher assumida do barrocal algarvio. Que importa que haja vozes clamando num deserto de ideias, chamando-lhe a aldeia do terceiro mundo? Há 10 anos não o era. Como é possível sê-lo agora? Queremos fazê-la sair do anonimato? É bem verdade. Queremos que progrida em todas as vertentes possíveis. Passaram-se as mangas? Tiraram-se preciosas horas ao descanso e ao convívio familiar. Ergueram-se pincéis e elas aí estão aos olhos de todos, alindadas, transformadas em museus. Não uma, mas muitas. De tal maneira que uma rua, durante uma semana, passou a ser um desafio à guludice dos amantes da cultura. Não posso deixar, não quero deixar de agradecer a todos que tanto trabalharam, membros da associação e muitos, muitos outros que o não são. Não é possível enumerá-los, sem cometer erros, pois foi toda uma comunidade que se envolveu neste projeto. Filhos da terra ou adotados por ela. E aqui, que me desculpem a imodéstia, quero agradecer publicamente ao companheiro dos meus 36 anos de casada, que sendo de Paderno, tanto se tem dedicado ao meu algoz, com discrição, sem alardes, somente com o propósito de dar, sem se incomodar com a troca. Mas ninguém rejeitou o trabalho. Ninguém esperou por ser convidado. Todos foram voluntários. A regra é fazer o que há para fazer, sem preocupações de formalidades ou falsos pudores de se sentir a mais. Seria uma ingratidão não falar de alguém que esteve incansavelmente à frente de todos os trabalhos. Sereno, conciliador, atento a tudo, escutando todos, homem de ideias e de ideais. Procurou sempre mostrar com o seu exemplo que solidariedade não é palavra vã. O Francisco Manuel é o presidente da associação. A ele se deve este acontecimento e outros que já foram feitos, e é com convicção que afirmo que sem ele nada seria possível. Ao recordar 10 anos atrás,
direi tão bem como Trindade Coelho. Idilo tempore. Pois foi. Foi naquele tempo que tudo começou. Quando, numa doce manhã de outono, entrou pela porta da minha escola o sonho, personificado por um professor alto, magro, desgrenhado, mas com um olhar sereno e penetrante. Ouviu com calma a nossa rotina de fazer projetos e, discretamente, como se tudo fosse o mais natural possível, como se aquilo que ia propor nada custasse a fazer, perguntou: e se a escola fizesse uma semana cultural? E o som? E o sonho tornou-se realidade. E a semana cultural fez-se sem bem sabermos como. É evidente que estou a falar do nosso querido Rui, que por ser um dos nossos, não quer que o tratemos por Dr. Rui, porque quem tem a sua estatura moral não necessita de títulos para ser respeitado e considerado. Não há nenhum milionário que seja feliz como eu. Tenho como secretário um professor de liceu. Isto, dizia António Aleixo, referindo-se a um grande senhor que foi reitor do Liceu de Faro e que não tive o privilégio de ter como professor. Como lamento. Mas aprendi a respeitá-lo pelo seu caráter, pela sua cultura, pelo seu estar na vida, acima de tudo o que é mesquinho. Sr. Dr. Joaquim Magalhães. Como me sinto honrada em o apresentar nesta sessão de encerramento da segunda Semana Cultural do Algoz. O senhor que tão bem nos privilegiou com a sua presença há 10 anos atrás. Se me dá licença. Que vai. Eu não sei se me faço ouvir. Só peço desculpa a todos de não estar de pé, mas eu cumpro as ordens dos médicos e eles proíbem-me de estar de pé parado. A andar está bem, mas não bem. De maneira que, se dou licença, muito obrigado. Ouve aí atrás. Talvez se ouça, não? Ouve lá atrás ou não? Não se ouve. Não. Bem, Vamos lá ver se eu consigo. Estás a gravar? Não sei que eu Já está. tenho uma fotografia aqui. Tá. Pois, minhas senhoras e meus senhores, é o costume, aos costumes disse nada. Agradecer o convite que me fizeram para vir aqui participar. Eu devo confessar, honestamente, que não esperava, não fazia ideia do que está aqui acontecendo. Há dias acordei a pensar que cada dia que começa temos que fazer improviso. E hoje está-me acontecendo isto mesmo aqui. E ao agradecer o convite que me fizeram para vir participar aqui na vossa semana, eu fiquei, como é que é dizer, a lembrar-me de uma história que aconteceu aqui há muitos anos. Mais concretamente, suponho eu, em 1969, na inauguração do Jardim de Escola João de Deus, ali assim, em São Bartolomeu de Sines. Eu era ao tempo reitor do liceu e no ano anterior, em 68, eu tinha sido convidado para fazer
a costumada celebração de João de Deus no cinema de São Bartolomeu. E não é que, ao acabar a minha conversa, um amigo, Vargas, se levantou e, depois daqueles agradecimentos normais nestas ocasiões, disse: tudo está muito bem, mas mais uma conferência, menos uma conferência, o que não pode ser é que na terra do João de Deus não exista um jardim-escola. Vamos tomar aqui, fazer o compromisso de que daqui a um ano havemos de ter já o Jardim-Escola João de Deus a funcionar. E já de facto existe o Jardim-Escola em Portugal. Outro dia fui convidado para ir a Torres Vedras, à reinauguração de lá, e se não me engano são 31. Depois participei no segundo, foi em Faro. Mas o que me aconteceu foi o seguinte, e era aqui que eu queria começar, é que ao chegar lá, como reitor do liceu nessa altura era um VIP, ao chegar lá, o atual governador civil, que tinha sido meu aluno, disse-me: o senhor tem que dizer aqui alguma coisa. Ora, eu nesse tempo do antigamente, antes do 25 de Abril, eu não dizia nada que não tivesse levado escrito, cuidadosamente escrito. Não sei se percebem porquê. Mas a verdade é que me aconteceu. Eu cheguei lá e disse: mas o senhor tem que dizer, mas porquê? E então me lembrei do António Aleixo, o tal António Aleixo, o tal poeta que dizem ser de Lolé, era uma pessoa incompleta sem uma galhança ao pé. Isso disse ele depois numa outra. Mas eu lembrei-me de uma coisa dele que é muito mais bonita do que isto, porque esta é pessoal. E o que ele tem de mais bonito foi o seguinte: é a seguinte, uma quadra que ele diz: que o mundo vai mal, dizemos, e vai de mal a pior. Mas afinal, que fazemos para que ele vá melhor? E foi aqui que eu me lembrei deste "e nós que fazemos". É que é exatamente o que eu estou aqui a ter a revelação. E nós que fazemos? Porque, não sei se já repararam, mas é engraçado. Quando nós vamos pôr a cruzinha, quando há uma eleição, para as autarquias, ou para os deputados, ou para o Presidente da República, vamos prestar a nossa homenagem ao Afonso Henriques assinando de cruz. E depois delegamos nos nossos eleitos a responsabilidade de fazer tudo. Eles que façam, o diretor da escola que faça, o Presidente da Câmara que faça, o Presidente da Junta que faça. Foi para isso que a gente se elegeu. Não, minhas senhoras e meus senhores. E nós que fazemos? Ora, precisamente, no meu agradecimento aqui a esta terra, à gente desta terra, porque a terra é terra porque tem gente, está exatamente nisto. É que eu vim aqui hoje, não vinha muito bem de saúde, mas eu melhorei logo que cheguei aqui e vi o que vi. E o que é que eu vi? Vi a participação dos cidadãos que resolveram fazer, nós que fazemos, fazem, não estão à espera que seja, embora muito respeitosamente o Sr. Presidente da Junta e naturalmente as outras entidades com responsabilidade, mas sinto que estão em participação, que estão em comunhão todos. Ele e os eleitores, ele e os todos. Porque estão todos fazendo. Porque o que eu vi hoje, e foi só muito pouquinho, confesso que eu não fazia nenhuma ideia de que podia vir ver um aproveitamento de espaços sem ser reconstruções, mas aproveitamento das paredes, aproveitamento para fazer autenticamente o que eu chamo que é a tal obra de cultura. Porque a obra de cultura, reparem bem, eu costumo dizer o seguinte: definir cultura desta maneira não é muito saber, não é muito conhecimento, não é muita erudição, não.
é a vivência, é a capacidade que temos de entender. Vai uma quadra do Aleixo, mais uma. Embora os meus olhos sejam os mais pequenos do mundo, o que importa é que eles vejam o que os homens são, no fundo. Num outro poeta, que eu tive correspondência com ele, mas não conheci pessoalmente, Carlos Queiroz, não é o treinador de futebol. Já morreu, o autor do Desconhecido. Tem uma quadra lindíssima também. Ver só com os olhos é fácil e vão. Por dentro das coisas é que as coisas são. Agora convido-os a juntar as duas. Reconhecer o que os homens são por dentro. O que são no fundo, diz o Aleixo. O que as coisas que os homens fazem são por dentro. Ver só com os olhos é fácil e vão. Esta é a minha noção de cultura. E é esta noção de cultura que eu venho aqui encontrar exemplificada para corresponder também. E nós que fazemos? Ora, esta lição, nesta ocupação de espaço, nesta participação que conseguiram de toda a gente para se realizar uma semana cultural. Semana cultural que não é só para ficar assim, porque já estou a ver que isto é quase uma aldeia. É uma aldeia, não é vila, é museu, é um museu vivo, porque museus para a gente visitar e que tinha de ter que pagar a cota para entrar, não são museus. Isto é um museu vivo. Temos ali uma amostra do Museu de Artesanato de Coisas do Algarve, ali em Faro. É claro que ninguém lá vai, mas é verdade também que... Agora, isto tudo é um museu. A sala em que nós estamos, o que é? Isto é uma peça de museu, mas vivo, isto é vivo. Aqui estamos, nesta ocupação de espaço, respondendo a isso, o que é que nós fazemos. Ora, precisamente eu vim cá fazer uma conversa, improvisar, porque, como disse, eu já não tenho agora perdido, acho que desaprendi de escrever, com muita dificuldade o faço. Venho aqui, curiosamente, lembrar-vos um patrício, ilustre patrício, com o qual se dá o mesmo com todos os que realizam qualquer obra, que inventam qualquer coisa. Já ouviram falar num senhor chamado Luís de Camões? Com certeza. O senhor Luís de Camões, porque é que o conhecem? Porque escreveu os Lusíadas e mais uma quantidade de líricas e um teatro e umas cartas. Muito bem. Já ouviram falar neste Aleixo? Tantas vezes tenho falado nele. Quem era ele? Não o conheceram. Mas qualquer deles tem uma obra. E essa obra, depois de feita, é que está outra vez a fazer dela. De certa maneira, cada um de nós é neto de si próprio quando tem alguma coisa e faz alguma coisa. Ora, este vosso patrício, Francisco Xavier de Ataíde Oliveira, lá em Faro, uma placa numa rua, duas placas onde está Ataíde de Oliveira. Não, é de Ataíde Oliveira. Nasceu aqui em 1842 e acabou a sua passagem pela vida em 1915 na então Vila de Lolé, onde era conservador do registro predial, se não me engano, e que tinha nascido aqui assim. E por que é que estamos hoje aqui a lembrá-lo? Porque ele deixou uma enorme quantidade de obras, uma enorme quantidade, quer dizer, uma dúzia de obras sobre esta designação genérica de monografias.
a monografia do Algoz, a monografia de Lolé, onde ele também aqui nasceu, lá veio a morrer. Foi formado em Direito Canónico e em Teologia e em Direito. Exerceu a sua função ali em Lolé de conservador privativo do registro predial da comarca de Lolé e foi bacharel formado em Teologia, exatamente, e sócio correspondente do Instituto de Coimbra e viveu, e isto é que é uma coisa que me parece que tem muito interesse, viveu num período da história cultural portuguesa, ou da cultura portuguesa, que é o correspondente ao romantismo. Em 42 é exatamente o mesmo ano do nascimento de Antero Quental. E, curiosamente, a obra que nos deixou tem o espírito do romantismo. A ideia do romantismo que eu costumava ensinar aos meus alunos no liceu, na literatura portuguesa, era uma frase que eu encontrei não sei em que agrícolas, são as cooperativas, prestam um grande serviço aos lavradores, criando as cooperativas, o trabalho. E este, quer dizer, corresponde à tal ideia de participantes ativos. Já vi que sim, nestas exposições, até e no aproveitamento dos espaços. Bem, eu hoje fiquei assim um bocadinho maluquinho com isto que vi. Espaços, não estamos aqui a construir monumentos que talvez todos devêssemos fazer e em toda a parte. Porque, curiosamente, este espírito que deu, ou que informa, ou que dá asa, ou que provoca esta realização das monografias, aqui no Algarve teve mais do que um representante. Além de Ida Oliveira, há um Estácio da Veiga, há um Abel Viana, que também foi professor ali em Faro, e que esteve cá e tem uns estudos e umas de investigação também no mesmo. E em todo o país, neste século XIX e no século XX, mas no século XIX foi lá que começou, a seguir ao Garrett, que foi descobrir, começou o romanceiro. Também o Oteiro de Oliveira fez um romanceiro dos romances do Algarve. Isto que se chama, estas quadras populares, da literatura chamada popular, literatura popular, é engraçado, mas é assim. Todos estes nomes, atualmente há um algarvio ilustre, natural de Lolé, Manuel Viegas Guerreiro, que é professor da Universidade, continua exatamente a promover a publicação do espólio do Dr. Leite, de Vasconcelos. Lá no norte, em Trás-os-Montes, a figura do Abade de Bassal. No século XIX e XX ainda, um Adolfo Coelho, um Fernandes Tomás, um etnólogo. Pois todo este trabalho que está ligado e que pode servir de base aqui na nossa região. Eu considero-me algarvio, já cá estou há tantos anos, que eu costumo dizer que sou um algarvio natural do Porto, e é verdade, é verdade. Tenho de procurar defender e estimular e ajudar, porque se não fizermos isso, não correspondemos à tal pergunta. E nós que fazemos, é só dizer que o Sr. Fulano que faça o Sr. Primeiro-Ministro, que faça o Sr. Presidente da República, que faça o Presidente da Câmara. Não. Temos que participar todos. E nesta é que me parece que eu tenho alguma coisa, eu peço desculpas, estou assim um pouco, não é, cansado, já tenho uns anitos, não é, viver-se, não é? Mas eu ainda gostava de ver aqui, hoje, foi há 10 anos que viemos cá,
eu ia pedir outros 10 anos para vir cá outra vez e então ver que este espírito se foi para a frente e que sabeis corresponder exatamente a esta honra, porque é uma honra ter sido a pátria, ou serem conterrâneos de um homem tão ilustre como este que serviu de pretexto a esta conversinha que eu tive o gosto de vir aqui fazer convosco. Não posso prometer muito, porque eu, para terminar, só posso dizer uma coisa: é que contem comigo e espero daqui até, sim, não é pedir muito, daqui a 10 anos, não é? Muito obrigado. Então termino agora mesmo com uma brincadeira que eu fiz aqui há tempos. Também me defino um bocadinho. Cada um é como é. E por isso eu sou assim. Dei todo o meu tempo aos outros, fiquei sem tempo para mim. Obrigado. Bom, tá. Bom, cabe-me fechar. Tive a sorte de, através da arte do Dr. Joaquim Magalhães, termos também contado nesta sessão de encerramento com a participação da Ataída Oliveira. Parece que veio enriquecer e veio dar sentido a todo o trabalho que temos vindo a fazer. O que eu tenho é pouco. Sabia que nas condições em que iria falar, talvez pela primeira vez me visse na necessidade de recorrer a papel. Normalmente eu costumo intervir sem papel, mas 10 anos depois não arrisquei. Falar num clima destes e num espaço destes sem papel era para mim muito perigoso. Depois de tudo o que aqui vivi, com o afeto que sinto quando ando por estas ruas, permito-me começar estas breves palavras dirigindo-me a todos os presentes com queridos conterrâneos. Foi há 10 anos a primeira Semana Cultural. Recordo as noites sem dormir que passámos a pôr em ordem o que de todos os lados nos traziam. Recordo as colchas com que encobrimos as paredes não caiadas do Salão da Junta. Recordo a hora e meia de visitantes que na abertura percorreu a nossa exposição. Recordo, enfim, o deslumbramento, o orgulho em que estivemos naqueles, afinal, tão curtos 8 dias. Há 10 anos também estava na sessão de encerramento. E falei. Feliz pelo êxito, pela alegria que via à minha volta, quis dizer ao Algoz, aos seus habitantes, o que sentia. A emoção era bastante e as palavras não saíram como eu queria. Mas lembro-me de ter tentado tornar claro que aqueles dias, aquela festa, aquela cultura, tinham como verdadeiros artesãos o próprio Algoz. Os seus habitantes, os professores, as crianças e as empregadas da escola, então primária, a C+S, a junta de freguesia, as coletividades, os comerciantes. É evidente que também eu tive um papel. Desafiei, propus, incitei. Mas o facto
é que, com os meus então 40 anos, muitas e muitas haviam sido já as terras onde passara. E não por acaso, foi aqui que aconteceu o que também para mim foi a primeira Semana Cultural. Como escrevi no registro de impressões que então fizemos, nenhuma seara cresce sobre granito. A terra era boa, o grão era bom, precisou apenas de um pouco de água, ou talvez melhor, do calor certo, no tempo certo para germinar e crescer. O que se passou nesta segunda semana veio prová-lo. Durante bons anos, várias vezes visitei os amigos que aí estão. Várias vezes conversámos. Várias vezes nos sentíamos e nos dizíamos com as palavras e os olhos quanta magia ainda sentíamos por essa semana que fora a primeira. Mas também, invariavelmente, ia vendo constrangido como a grandeza do que ela fora comunicava o medo de a repetir, o medo de não a igualar. Sem o Rui não nos atrevemos, afirmava mesmo um ou outro. E não viam, não queriam ver as coisas grandes, tão grandes como a primeira semana, que entretanto iam realizando. Os cursos, as procissões, os festivais. Não viam que afinal a Semana Cultural se repetia com naturalidade, a mesma naturalidade com que há bocado se referiu a Judite, de forma diferente em cada ano que passava. Foi preciso esta prova real, para nos mostrar que a força da primeira semana, tal como da segunda, está não tanto em quem a promove, mas, acima de tudo, na força das culturas que teimosamente esta terra abriga no seu seio. Dessas culturas que dão maior identidade ao algoz do que as rosas porque é conhecido. Dessa cultura que as avós do algoz nos legaram e que de forma sempre nova, modernizadora, se vai transmitindo em cada ano que gira aos seus netos. Há alguns anos, numa aldeia da Beira Interior, no decurso de um serão cultural, falava-se de Ferreira de Castro. Um homem, dizia o narrador, que visitara o mundo inteiro. Uma senhora na sala, lenço na cabeça, não se conteve e comentou: aqui, a 2 igrejas, não veio ele. De forma simples, dizia-nos aquela senhora que 2 igrejas também era mundo. O mesmo mundo que o algoz também é e mostra com estas manifestações, estas semanas de cultura. De facto, mais ricos ficaremos neste país, nesta Europa, quando finalmente se compreender que o desenvolvimento e o futuro também estão neste reafirmar do mundo que o local é. E termino com um agradecimento, uma confissão e uma certeza. Agradecimento pela oportunidade que me deram de finalmente dizer o que tinha engasgado na garganta. A confissão de um orgulho que tenho, o de me sentir parte de uma terra como esta. A certeza de que a partir de agora sou apenas mais um. Na próxima vez, espero estar aí, entre vós e não aqui. Obrigado, Judite, pela sua amizade. Obrigado, Francisco, pela fraternidade. E nestes 2 nomes personalizo todos quantos aqui me fizeram sentir em casa e bem comigo. Desculpem a intrusão, mas gostaria que não partissem sem uma pequena lembrança desta segunda Semana Cultural. Que ela vos recorde, não sei se é possível mais, mas pelo menos que recorde durante mais de 10 anos aquilo que se passou cá. E obrigado por terem vindo e com certeza